Quando o assunto é salvação, não há carta mais importante do que Romanos, e não há assunto mais importante na Bíblia do que salvação. Eu posso falar de prosperidade, eu posso falar de cura, eu posso falar de bem-estar, eu posso falar de um monte de coisas, querido, mas tudo isso são periféricos, são temas periféricos, porque o tema mais importante da Bíblia é a nossa salvação. Você pode frequentar uma igreja a vida toda, você pode fazer campanhas a vida toda, fazer votos, fazer um monte de coisa, mas se você não tiver salvação, tudo isso não serve para absolutamente nada, entende? O que realmente vale, o que realmente importa para nós é saber se o nosso nome está ou não está escrito no livro da vida. Depois que eu tenho certeza disso, depois que eu me aproprio dessa salvação, então eu posso buscar assim a bênção de Deus para a vida da minha família, para a vida das pessoas que eu amo e aquela coisa toda. Mas primeiro, antes de qualquer outra coisa, eu deveria me preocupar com a minha própria salvação, né? Ter essa certeza de salvação. O nosso texto hoje fala a respeito disso, né? De paz com Deus, e paz com Deus só tem aquele que tem certeza de salvação, aquele que foi alcançado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa pessoa pode realmente experimentar paz, a verdadeira paz com Deus, entende? Eu sei que para muita gente, querido, isso parece muito assunto teológico, né? Eu fui falando e me lembrei de um episódio, eu já volto, já está no meu horário aqui, mas é já. Eu estava num congresso de jovens batistas nacionais na cidade de Balsas, há um tempo atrás. O preletor principal teve lá um problema lá que envolveu e ele não pôde concluir o congresso. Então as duas últimas ministrações do congresso ficaram para um pastor batista lá de Imperatriz. E quando anunciaram o pastor, alguém que estava sentado ao meu lado, na verdade não só uma pessoa, mas ali 2, 3 pessoas, disseram assim: lá vem teologia. Mas sabe aquele comentário assim muito, extremamente depreciativo? Lá vem teologia. Queridos, é engraçado como ainda hoje as pessoas têm essa percepção maligna de que teologia é um assunto ruim, entende? É um assunto que a gente não deve dar atenção. O que nós estamos estudando aqui, irmãos, é teologia pura, soteriologia, doutrina da salvação, da justificação pela fé, que fala de expiação, que fala de paz com Deus. Se eu não conheço, queridos, se eu não tenho o conhecimento necessário, eu posso até experimentar a salvação, porque Deus não vai limitar a salvação a um conhecimento amplo a respeito da doutrina da justificação pela fé. Mas eu posso te dizer uma coisa, tá bom, querido? Eu posso te dizer algo. Se você não tem esse conhecimento, o que vai acontecer é que você vai viver uma fé muito cheia de altos e baixos. Você vai viver momentos difíceis da sua vida pela falta do conhecimento da doutrina da justificação pela fé. Estou falando demais, vamos entrar no nosso texto, tá? São 7 horas e 37 minutos, eu vou ler o texto. O texto diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. É sempre, eu vou repetir isso quantas vezes eu achar necessário, Senhor, é um privilégio poder meditar na Tua palavra, é um privilégio poder estudar, poder aprender, poder compreender a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade, a Tua palavra, Senhor, é uma verdade que transforma e que liberta. A Tua palavra, Senhor, meu Deus Pai, traz vida ao coração daquele que lhe dá ouvido. Então, eu quero agradecer
ao Senhor, Pai, por este privilégio, por esta oportunidade, Senhor, de estar diante do Senhor e de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, não só as pessoas que estão agora ouvindo, mas aquelas que ouvirão também depois, Senhor, que elas também sejam alcançadas com esta bênção e que o coração dessas pessoas, Pai, seja cada vez mais atraído para Ti, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Olha só, querido, como eu já disse, hoje nós começamos verdadeiramente a estudar o texto. Até então, nós tínhamos feito 2 abordagens, mas assim, a intenção das abordagens anteriores, das 2 semanas anteriores, qual era? Era que você primeiro tivesse uma noção real de tudo que nós já ministramos aqui, por isso que eu comecei do versículo 16, do capítulo 1, e trouxe até aqui o capítulo 5. Nós fizemos uma abordagem geral de tudo que Paulo vem tratando nos capítulos 1, 2, 3 e 4, tá? Na semana passada, eu fiz uma abordagem com relação a esta sessão que começa aqui no capítulo 5 e que vai até o capítulo 8. Essa sessão tem um propósito específico: dar ao cristão a certeza da sua salvação, a garantia da sua salvação, tá? Então nós tratamos disso aqui, nós fizemos aqui uma abordagem panorâmica dessa sessão e hoje, de fato, nós começaremos a estudar, tá bom? A estudar os versículos aqui do capítulo 5. Nós começamos com esses 2 aqui, com o versículo 1 e 2 de Romanos, tá bom? Então, olha só, querido. A nossa intenção aqui, querido, é simples, tá? Nós vamos começar falando aqui, né, a nossa abordagem, falando do primeiro e mais importante benefício da justificação pela fé, que é a paz com Deus. Esse é o primeiro e o mais importante benefício. Paulo começa exatamente assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Esse é o primeiro benefício e é o mais importante. Agora a questão é, né, por que a paz com Deus é o primeiro e o mais importante benefício da justificação pela fé? Porque não são poucos aqueles que se dizem cristãos, mas ignoram completamente a paz com Deus e só se interessam, querido, pelas outras bênçãos que Deus pode dar. Nós temos aqui a paz com Deus. É uma bênção concedida àqueles que são salvos, mas engraçado isso, na verdade, eu vou até falar daqui a pouco, é triste até, é lamentável, na verdade, que muitas pessoas não se interessam exatamente por aquilo que é o mais importante, que é, eu diria, a porta de entrada para todas as outras bênçãos de Deus, entende? A paz com Deus. Bom, querido, olha só. O fato mais triste e constrangedor a respeito dessa questão que eu estou colocando a vocês é que, na maioria das vezes, a culpa desse tipo de atitude, né, esse interesse mais por aquilo que Deus pode dar, né, um interesse mais nas bênçãos materiais do que nessa bênção espiritual que é a paz com Deus, a culpa dessa atitude, muitas vezes, querido, provém dos púlpitos. Sabiam disso? Não poucas vezes ouvimos apelos emotivos conclamando àqueles que estão passando por algum tipo de crise financeira, problema familiar, enfermidade ou qualquer coisa dessa natureza, a aceitar a Cristo com a promessa de que Cristo resolverá todos os nossos problemas. E então, depois que Ele resolver os nossos problemas, nós desfrutaremos de paz, de alegria e de felicidade. Eu diria a vocês, querido, aqui, que esse é um problema muito corriqueiro, muito comum no evangelicalismo brasileiro. A pregação, na maioria das vezes, é uma pregação que nos leva a buscar as bênçãos de Deus. Eu já disse isso, né? Eu falei, estava pregando essa mesma mensagem na igreja na semana passada, na quarta-feira, falando, há um tempo atrás, agora com esse negócio de pandemia, eu nunca mais ouvi isso, mas há um tempo atrás, era comum, né, você ouvir aqueles carros de som nas ruas, né, conclamando as pessoas a irem a determinada igreja, porque
estaria ali naquela noite um pastor ungido que ia abençoar. O convite é mais ou menos assim: olha, você que está com problema financeiro, você que está com problemas de enfermidade, problema no casamento, na família, hoje, né, vá a tal igreja que o homem de Deus vai lá e vai orar por você, são esse tipo de coisa. Quase todas as mensagens, queridos, pregadas hoje, há exceções, né? Graças a Deus há exceções, mas a maioria das mensagens hoje levam as pessoas a buscar apenas isso e se omite, querido, das pessoas aquilo que é o mais importante. Infelizmente. Olha, eu não faço isso como crítica, é só uma constatação. Liga a sua televisão, assista qualquer mensagem e você vai perceber que há um convite a se alcançar determinadas bênçãos materiais. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, questão no casamento, entendeu? Filhos com problemas com drogas, essa coisa toda, desemprego, crises emocionais, entendeu? Nós estamos oferecendo remédio para o cristianismo moderno. Na imensa maioria das vezes hoje é apenas uma espécie de paliativo para a dor das pessoas, para o sofrimento das pessoas, querido. Esse tipo de mensagem, irmãos, transforma o nosso Senhor Jesus Cristo em apenas um meio para que as pessoas alcancem aquilo que elas realmente estão buscando, e não é Deus. Elas estão buscando apenas as bênçãos de Deus. Você entende isso? Eu quero enfatizar essa questão porque eu já disse anteriormente em outras ministrações, eu repito aqui agora, que esse tipo de comportamento, advinda dos púlpitos, eles afastam as pessoas de Deus. Por que eu digo isso, querido? Porque as pessoas vão... imagine, você tem uma necessidade financeira, por exemplo, e você tentou isso de algumas formas, resolver isso, não conseguiu. De repente você ouve que lá na igreja vai ter uma determinada pessoa, ou você foi à igreja mesmo, estava em crise, desesperado, agoniado, foi à igreja, ouve uma mensagem bacana, e lá no final da mensagem o pastor diz o seguinte: olha, se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai resolver todos os teus problemas. Não importa se é problema financeiro, não importa se é saúde, não importa o que for. Puxa vida, é um convite, querido, é um apelo, na verdade, a resolução de um problema que eu tenho. Mas não se diz em nenhum momento que entregar a vida para Jesus significa assumir um compromisso com Cristo, de andar com Ele, de conhecer Ele, de obedecer a Ele, entendeu? E por isso as pessoas elas vão a Deus em busca das suas bênçãos. Parece óbvio demais, querido, mas mesmo assim vale ressaltar: esse tipo de mensagem, ele afasta o homem de Deus, o que impossibilita esse homem de ser reconciliado com o seu Criador. E sem essa reconciliação, ele jamais terá acesso às bênçãos de Deus. Qual é o drama aqui, irmãos? Olha, o que impede a paz de Deus, a paz com Deus? O que impede o ser humano de alcançar essa paz com Deus? Seus pecados. Por causa dos seus pecados, você é inimigo de Deus, e porque é inimigo de Deus, está debaixo da ira de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas são incentivadas a buscar as bênçãos de Deus, mesmo sem tratar daquilo que é o pior problema que ela tem, que é a sua inimizade com Deus. Olha aqui, querido, deixa eu ler com você aqui, olha. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim, olha, é uma versão contemporânea, é a Nova Bíblia Viva, né, traz um texto mais contextualizado. Então olha só, prestem atenção, diz o texto: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, Ele não é surdo para que não possa ouvir. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem.
Então, é uma situação assim meio que constrangedora, irmãos, esse texto para algumas pessoas, entendeu? Porque o texto diz que Deus não vai ouvir a pessoa que está em pecado. O pecado, ele cria uma espécie de muralha entre a pessoa e Deus. Então, antes de buscar as bênçãos do Senhor, primeiro nós deveríamos remover essa muralha que nos separa de Deus, que impede Deus de ouvir de responder às nossas orações. Nós pulamos isso, brincando aqui, nós pulamos um muro e vamos direto para aquilo que nos interessa. E esse é um processo, querido, um procedimento equivocado em relação a Deus. Sem que o homem conheça a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele jamais será justificado. E se não for justificado, ele permanecerá em inimizade com Deus, portanto, não pode ter essa paz com Deus. E sem essa paz com Deus, ele também não pode experimentar a paz de Deus. É um drama, entendeu? É um drama. Eu particularmente acredito que nós, como pregadores, deveríamos enfatizar demais a doutrina da justificação pela fé. Eu tenho falado disso constantemente a respeito disso. Eu passei quase 2 anos na rádio falando sobre isso. Agora eu voltei, já tem um tempo aí, já 3 meses quase, falando sobre isso. Pretendo continuar e não tenho ideia de quando eu vou parar de falar sobre isso, porque acredito que esse é o assunto mais importante no que diz respeito à vida de qualquer ser humano, a sua relação com Deus, a sua paz com Deus. E falando de paz com Deus, querido, o que significa isso? Tá? O que significa isso? Ao tratar da paz com Deus, irmãos, nós faremos uma abordagem negativa, dizendo o que não é a paz com Deus. Depois nós trataremos do tema de maneira assim positiva. E por último, nós falaremos da paz, da falsa paz com Deus. Hoje, eu tenho certeza, nós não vamos tratar de tudo isso. Nós vamos tratar de maneira negativa, ou dizendo o que não é paz com Deus, e vamos apenas começar a falar da paz com Deus de maneira positiva, tá bom? E aí a semana que vem nós incluiremos dessa nossa abordagem a falsa paz com Deus. Bom, o que não é paz com Deus? O que é? Primeira coisa, querido, não é apenas paz, um tipo de paz mental, não é isso, tá? É interessante, querido, que o mundo clama por paz, é um fato, o mundo clama por paz, as pessoas clamam por paz, principalmente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, de crise, irmãos. Primeiro, essa crise provocada pelo vírus, né? Fruto da crise provocada pelo vírus, nós temos uma crise financeira que eu acredito que nós só teremos dimensões reais disso daqui a algum tempo. Por enquanto nós não teremos essa dimensão real, mas que isso, irmãos, tem afetado pessoas em todo o mundo, entendeu? Pessoas que vivem apavoradas, cheias de medo, de temor, gente que praticamente enlouqueceu, querido, com medo de contrair o vírus, e por causa disso se isola dentro de casa. A gente ouve casos de famílias que desde quando começou esse negócio se isolaram, entendeu? Ainda bem que tem condições para isso, porque uma família que não tem condição, irmãos, ela não tem como se isolar. Ela precisa se expor mesmo e vai para a rua, tem que trabalhar, tem que trazer o pão para dentro de casa, entendeu? Mas olha só, citando aqui, querido, o Lloyd Jones falando dessa questão da paz, né? O fato de que o mundo anela por paz. Ele diz assim, olha, essas pessoas elas estão inquietas, elas se sentem infelizes, estão em busca de paz e não se importam muito com a maneira de obtê-la, contanto que a consigam. Algumas dessas pessoas se entregam a bebidas, outras às drogas, outros se lançam aos prazeres, algumas voltam-se para as seitas e até mesmo para as igrejas evangélicas, entendeu? Porque, olha, eu sei, deixa eu fazer aqui um comentário. Eu sei
que é preciso que nós desfrutemos de paz. Eu sei que em tempos como esses, entende, onde há um pavor generalizado no Brasil por causa do vírus, se você é alguém, né, e eu sei que a maioria da população brasileira só assiste televisão aberta, né, não tem acesso, mas eu posso dizer a vocês, como alguém que tem acesso à televisão paga, não muda nada. O jornalismo na televisão paga hoje, na televisão fechada, é a mesma coisa do jornalismo na televisão aberta, entendeu? Há um sensacionalismo, parece que é proposital gerar terror no coração das pessoas. A motivação por trás disso eu não vou entrar no mérito aqui, mas se tornou algo comum, querido. Tanto faz você ver jornal nas TVs abertas como nas TVs privadas, você vai perceber que há uma generalização. A ideia parece que é gerar terror no coração das pessoas. Então as pessoas vivem com medo. Quem vive com medo não pode ter paz, irmãos, tá? Mas a paz com Deus não é nem essa paz aqui ainda, tá? Não é isso ainda. É isso que eu estou tentando colocar vocês. Não é essa paz, tá? A questão que se impõe, irmãos, e aí é onde nós precisamos trabalhar, é o seguinte: o principal problema do homem é a necessidade de paz mental, de alívio para os seus problemas e dilemas. Seria a finalidade suprema da igreja cristã amenizar o sofrimento da humanidade? Teria sido este o principal propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo? Amenizar o sofrimento das pessoas? Olha, querido, eu quero que você entenda uma coisa: a igreja pode fazer isso. Eu até diria que a igreja é a única agência que tem realmente as ferramentas para oferecer paz às pessoas. Porque se elas conhecerem verdadeiramente a Deus, se elas tiverem um perdão dos seus pecados por causa da sua relação com Cristo, do que Cristo fez na cruz do Calvário, elas vão experimentar paz de verdade. Mas fato, irmãos, é que não é esse o principal propósito da igreja. Não é essa a finalidade suprema da igreja, proporcionar paz mental às pessoas. Ela pode fazer isso, e se ela apenas pregar o evangelho, ela está fazendo isso, entendeu? Qual é o principal propósito da igreja, irmão? Qual é a missão a missão suprema da igreja? Lucas 19:10 responde isso para nós. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio reconciliar o homem com Deus. O grande drama do homem, irmãos, é porque ele está em guerra com Deus. Está vivendo uma vida de pecado. Está literalmente todos os dias com as suas ações, com os seus comportamentos, provocando, chamando Deus para a guerra. Essa é a verdade a respeito do ser humano que ainda não foi reconciliado com Deus, que ainda não obteve o perdão dos seus pecados. Ele vive uma vida de afronta a Deus. Vou falar disso mais tarde, tá bom? Bom, não é paz mental e também não é paz com Deus. O que é? Olha, a pergunta que nós fizemos é: o que não é paz com Deus? Não é paz mental. Não é paz também, não é paz com Deus. Não, aliás, não é paz de Deus. A paz com Deus não é a paz de Deus, são coisas diferentes. Inclusive, eu quero te mostrar aqui, querido, que são os dois textos muito claros a respeito, um tratando da paz com Deus e o outro tratando da paz de Deus. Você vai perceber que são coisas diferentes. Olha só, em Romanos 5:1, o texto que nós lemos como base da nossa ministração, está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Se eu sou justificado pela fé, eu tenho paz com Deus. Agora, Filipenses 4:6 e 7 diz assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a
paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Bom, para mim é muito óbvio que são coisas completamente diferentes, tá bom? Completamente. Paz com Deus é uma coisa, paz de Deus é outra, totalmente diferente. No primeiro caso, Paulo está tratando aqui da salvação, de como enfrentar a lei de Deus, de como enfrentar o juízo e a justiça de Deus. Quando ele fala de paz com Deus, o homem que tem paz com Deus é o homem que não é mais ameaçado pela lei de Deus, é o homem que não tem mais medo do juízo, não tem mais medo da justiça. Ele foi reconciliado, ele foi tirado da condição de inimigo e foi feito amigo de Deus. Agora ele desfruta de paz com Deus. No segundo caso, querido, o tema é como vencer a ansiedade e a preocupação com os problemas da vida. Para essa pessoa que está vivendo uma vida de ansiedade, uma vida preocupada com os problemas, que não sabe como resolver os problemas, já é crente, já conheceu a Deus, já tem paz com Deus, já foi reconciliado com Deus, mas está atravessando um momento difícil na vida, e essa dificuldade está causando ansiedade e preocupação. Então Paulo diz: o meio de você alcançar a paz de Deus é não viver ansioso. Olha o texto, irmãos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, pela súplica, pela oração e súplicas e ações de graças, apresentem os seus problemas a Deus, e se você fizer isso, a paz de Deus vai guardar o teu coração. Observou? Por um lado, paz com Deus. Nós somos reconciliados com o Senhor, estamos de boa com o Senhor. Do outro lado, paz de Deus. Já crente, já reconciliado, andando com o Senhor, mas passando por um momento difícil, de luta, de crise. Meu coração está ansioso, estou perdendo noite de sono. Então você não precisa da paz com Deus, você já tem a paz com Deus, você precisa da paz de Deus. Essa paz que vai guardar o teu coração, essa paz que vai trazer calmaria para o teu coração, quietude para o teu coração, que vai te ensinar a descansar no Senhor, entendeu? São coisas diferentes, querido. Bom, como diz Lloyd Jones, jamais experimentaremos a paz de Deus enquanto não tivermos primeiro paz com Deus. O problema, como já foi dito em outras ministrações, querido, é que antes de sermos abençoados, de sermos alcançados pelo amor de Deus e justificados, vivíamos em inimizade contra Deus, em guerra contra a autoridade de Deus e contra a santidade de Deus. Mas por meio do sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. A inimizade que era oriunda dos nossos pecados e da nossa rebelião contra o nosso Deus, foram removidas. E por causa disso, agora nós podemos desfrutar da paz com Deus. Agora está tudo bem entre mim e entre Deus. Agora eu não sou mais inimigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus. Sabe, é uma pergunta que nós precisamos fazer constantemente. E aí eu já vou tratar da questão positiva agora, porque aí vai mudar, tá? Será que nós somos amigos de Deus de verdade? Será que nós somos reconciliados com Deus? Será que isso é algo prático na minha vida? É disso que nós vamos tratar agora, querido. O que significa a paz com Deus? Falando de maneira positiva. Nós falamos disso de maneira negativa, agora positivamente. Eu vou primeiro te dar uma resposta do que é paz com Deus, querido. De maneira muito simples, bem simples. Eu acho que isso o Nicodemos fala nisso no seu comentário a respeito de Romanos. Paz com Deus significa, irmãos, apenas, simplesmente, que nós não estamos mais em guerra contra Deus. Nós não estamos mais debaixo da condenação de Deus. A inimizade foi removida pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Por causa disso, eu que antes estava debaixo da ira de Deus, agora não estou mais. A morte expiatória
apaziguou a ira de Deus. Ele não está mais irado comigo. Os meus pecados foram perdoados. Na verdade, como diz lá no Velho Testamento, eles foram lançados no mar do esquecimento, querido. E agora eu estou num relacionamento completamente novo com Deus. Não mais baseado no medo ou na culpa, mas baseado na certeza de que eu fui aceito por Deus. Não por causa de mim, não porque eu sou uma boa pessoa, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, paz com Deus é só isso. Eu não estou mais em guerra com Deus. Eu não estou mais debaixo da condenação de Deus. Eu não estou mais debaixo da ira de Deus. Agora há um relacionamento entre eu e o meu Deus. Tá? Um relacionamento baseado no sacrifício de Cristo. Um relacionamento que me proporciona paz. Bom, a questão mais importante agora, querido, é saber se isso que eu disse aqui é uma realidade na minha e na sua vida. Como eu posso saber se tenho provado dessa paz na minha experiência cristã? Ou perguntando de outra maneira, querido, o que significa a paz de Deus de maneira experimental? Queridos, eu não sei, eu acho que não tem como enfatizar mais isso do que já tem enfatizado. Sem essa paz com Deus, não há mais nada de Deus para mim, irmãos. Não me resta mais nada. Eu posso fazer campanhas, eu posso ir para a igreja, eu posso subir o monte, eu posso fazer sacrifícios, eu posso fazer tudo o que a igreja me manda fazer, querido. Eu posso até desfrutar de algumas coisas, Deus é bom e pode até permitir que eu seja abençoado. Mas sem a paz com Deus, irmãos, eu estou na mais completa escuridão espiritual. Em trevas mesmo, inimigo de Deus. Andando para a igreja, mas inimigo de Deus. Por quê? Porque os meus pecados ainda não foram tratados. E enquanto eles não forem resolvidos, eu sou inimigo de Deus. Só o sangue de Jesus pode me aproximar de Deus. Só o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pode me aproximar de Deus. Então vamos saber, queridos, se você realmente experimenta isso. Olha, você que está agora me ouvindo, você que vai ouvir depois, você que é uma pessoa religiosa, que frequenta a igreja, veja se você desfruta dessas coisas aqui, tá bom? Isso é uma prova cabal de que você de fato foi reconciliado com Deus, justificado por Deus, de que você está em paz com Deus. Primeira questão, querido, o que significa essa paz de Deus de maneira experimental? Significa que a minha mente descansa tranquilo quanto à minha relação com Deus. Do que é que eu estou tratando aqui? Eu vou falar aqui de certeza de perdão. É disso que eu vou falar. A ideia é, enquanto a minha mente não for convencida que de fato eu já fui perdoado por Deus, não haverá descanso para ela. É bom que você entenda, querido, que esse descanso aqui não tem a ver com alguma obra produzida por mim. Não é um descanso meritório, do tipo, eu sou uma boa pessoa, eu tenho agido corretamente, eu ajudo a pessoa que precisa de mim, eu sou uma pessoa religiosa, eu leio a Bíblia, eu cumpro os meus deveres religiosos, então só resta a Deus me abençoar. Só resta a Deus me amar. Não tem como Ele não me amar. Isso é impossível, querido. Isso é impraticável por nós, tá bom? Se alguém basear a sua paz com Deus em algum tipo de obra, tal paz jamais satisfará sua mente permanentemente. Quando alguém baseia a paz com Deus em obras, vai funcionar da seguinte forma: enquanto ele estiver fazendo tudo aquilo que ele acredita que é o certo fazer, enquanto ele estiver seguindo a orientação do pastor, da igreja, do seu líder de célula, sei lá, enquanto ele estiver indo para a igreja, enquanto ele estiver orando, enquanto ele estiver lendo a Bíblia, ele está em paz com Deus, está tranquilo. Sabe aquele pensamento, Deus tem que me amar. Mas na hora que bater aquela frieza espiritual e a leitura bíblica perdeu o sentido,
sabe, a oração não flui mais. A ida à igreja está sendo uma coisa obrigatória, forçosa, quase como que uma prestação de conta para o pastor. Aí você vai olhar para dentro de si mesmo e dizer assim: Deus não me ama, perdi minha salvação, né? Agora não está tudo bem entre mim e Deus. Por quê? Porque você está baseando a sua salvação, está baseando a aceitação de Deus em relação a você naquilo que você faz. Não é assim que funciona, querido. Então, a paz com Deus de maneira experimental tem a ver com esse descanso da mente quanto à nossa relação com Deus. Tem a ver com a convicção, com a certeza de que eu fui perdoado por Deus, querido. Olha só, saber que estamos em paz com Deus não anula a consciência dos nossos pecados e erros. Ouça isso. Saber que estamos em paz com Deus não anula a consciência dos nossos pecados e erros. A razão pela qual podemos desfrutar dessa paz está na obra expiatória de Jesus. Queridos, entenda isso. Eu posso ter consciência dos meus erros ainda, de pecados que eu cometo, entendeu? Mas mesmo assim há uma certeza, minha mente está tranquila ainda. Por quê? Porque eu sei que aquele pecado que eu cometi não vai me separar de Deus. Eu tenho a convicção de que eu fui perdoado por Deus. Eu sei que todos os meus pecados cometidos no passado, os do presente e até os do futuro, todos foram perdoados pelo que Cristo fez na cruz. Acabou. Então não é porque eu estou em paz com Deus que a consciência dos meus pecados sumiu. Não, eu tenho consciência dos meus erros, querido. Na verdade, quanto mais perto de Deus, mais consciência dos nossos pecados e erros nós temos. Olha só, querido, isso não é fruto das nossas obras. Foi por causa do que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz, morrendo no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, que nós podemos descansar a nossa mente com relação a Deus, querido. O que eu estou dizendo é o seguinte: se fomos justificados, isto é, se nós somos declarados justos aos olhos de Deus, então nós podemos descansar na certeza de que está tudo bem entre Deus e eu, tá? Ou como diria o Lloyd Jones, Deus enviou seu Filho e puniu nele o meu pecado. A justiça de Deus foi satisfeita em Jesus. Portanto, eu posso ver como Ele pode me perdoar, apesar de eu ser ímpio, apesar de eu ser pecador. Você entende? A minha mente, veja, não é só saber disso intelectual, irmãos. Aqui, não é só um saber intelectual. É um saber de coração. Eu vou colocar dessa forma porque eu não sei como é que eu coloco isso para você. Não basta saber que os meus pecados foram punidos em Jesus Cristo. Eu preciso crer nisso de todo o meu coração, a ponto de, mesmo quando eu cometer algum erro, eu ainda volto a minha mente para aquilo que Cristo fez e eu posso descansar nisso. Nunca se terá paz verdadeira enquanto a nossa mente ela não for satisfeita com relação ao perdão dos nossos pecados. Só haverá descanso verdadeiro quando a nossa mente estiver satisfeita em relação ao perdão dos nossos pecados. Em outras palavras, querido, sua mente não terá descanso enquanto você não compreender verdadeiramente a doutrina da justificação pela fé. Olha, eu quero que você entenda uma coisa de maneira bem simples. Não há doutrina mais importante em toda a Bíblia do que a doutrina da justificação pela fé. Quando eu estava ministrando aos irmãos na igreja, na quarta-feira passada, a respeito disso aqui, eu disse para eles: é importante que você conheça, é importante que você saiba, é importante que você se aproprie daquilo que é ensinado nessa doutrina. Resumindo toda a doutrina, querido, eu cito aqui um texto que vocês que já acompanham aqui as minhas ministrações, sabem disso de qual é salteado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele
que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, e nele, em Jesus Cristo, porque Deus puniu o meu pecado em Jesus Cristo, nele, em Jesus, nós somos feitos justiça de Deus, ou seja, nós somos declarados justos por causa daquilo que Deus fez em Cristo. O que Ele fez? Ele pegou o meu pecado, colocou em Jesus e puniu em Jesus Cristo os meus pecados. É por isso que a minha mente precisa descansar agora. Mas, repito, não basta saber disso intelectualmente, é preciso se apropriar disso, é preciso crer nisso, querido. Quando eu creio que os meus pecados já foram punidos em Cristo, então eu estou de boa com Deus, tá? Estou em paz com Deus. Eu vou te dar aqui um exemplo prático, eu vou aqui, tá bom? Olha só, um conselho prático. Nunca ponha sua confiança em experiências emocionais ou psicológicas, pois sem a compreensão da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, tais experiências são efêmeras, ou seja, elas são passageiras, tá bom? Sabe aquela coisa de você querer confiar numa experiência que você teve uma experiência marcante com Deus no momento de oração, o Senhor te visitou e aquela coisa toda, ou então você estava clamando por alguma coisa e Deus te respondeu da forma como você estava pedindo, aí enquanto a sensação daquele momento durar, sabe, você vai se sentir uma pessoa amada por Deus, vai sentir que Deus está te ouvindo, está perto de você, que Ele se preocupa com você, mas se de repente acontecer uma outra coisa, você facilmente esquece o que aconteceu e começa de novo todo o drama. Então você não pode confiar em experiências emocionais ou psicológicas, experiências espirituais, de maneira alguma. Isso é bom, nos ajuda, isso injeta aquele ânimo em nós, mas você não pode colocar a sua confiança nisso. A confiança está naquilo que Jesus Cristo fez por você lá na cruz do Calvário. Ali Deus pegou os teus pecados, colocou sobre Cristo e puniu todos eles em Jesus Cristo. E por causa disso, você foi declarado justo aos olhos de Deus e agora você está em paz com Deus. Entendeu isso? Então vamos seguir aqui. O que significa paz com Deus de maneira experimental? Significa que você sabe que Deus o ama a despeito do fato de que é um pecador e a despeito do seu pecado. Aqui, basicamente, querido, eu estou tratando aqui da nossa vida passada. É mais ou menos assim, olha, como é que Deus pode me amar depois de tudo que eu já fiz na vida? Essa é uma pergunta bem corriqueira, né? Meu Deus! Sabe, a resposta mais simples a essa questão, querido, é que esse é de fato o ensinamento bíblico. Olha o texto, eu estou pulando aqui algumas coisas por causa do meu tempo, tá bom? Olha o texto, querido. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A questão é, Deus enviou Jesus Cristo para morrer por você quando você era inimigo dele. Cristo morreu, Deus puniu os seus pecados nele, você foi reconciliado, agora é filho, agora está de boa com Deus. Bom, se Deus fez isso por você quando você era inimigo, agora que você é filho, querido, nada vai te separar do amor de Deus. Então, Ele te amou porque quis te amar. Vamos lá. 1 João 4, 10 e 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação aqui, querido, é a ideia de que o Senhor Jesus Cristo na cruz apaziguou a ira de Deus. Tá? Lembra lá daqueles desenhos? Me vem à mente, sempre quando eu falo em propiciação, me vem à mente um desenho do Pica-Pau. Ele está numa ilha com o Zeca Urubu, né? E aí naquela ilha há um vulcão, e de repente o vulcão começa a querer entrar em erupção, e aí eles sabem lá por meio dos moradores que aquilo é o espírito, né? O que está naquele vulcão, que está indignado, e que é necessário um sacrifício para poder apaziguar aquele espírito, e aí só assim o vulcão não entra em erupção. Então está ali o Zeca Urubu, e ali começa uma briga entre eles dois, um querendo levar o outro para atirar lá no vulcão, né? Para apaziguar o espírito. É mais ou menos por aí, querido. Eu sei que parece uma ideia pagã, mas isso é uma ideia bíblica, né?
O sacrifício de Jesus Cristo, ele foi feito como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele apaziguou a ira de Deus com relação a nós por causa dos nossos pecados. Segue o texto, versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. A ideia, querido, é que Deus escolheu nos amar. Esse é o ensinamento bíblico. Ele nos amou. Há um texto, e eu vou ler ele aqui, é um texto de Romanos 8, né? 38 e 39, mas eu vou ler ele aqui, querido, na Cartas para Philips, Cartas para Hoje. É uma paráfrase de Eugene Peterson, tá bom? Ele diz assim: olha, estou absolutamente convencido de que nem a morte, nem a vida, nem um mensageiro vindo do céu, nem um rei da terra, nem o que acontece hoje, nem o que acontecerá amanhã, nem um poder do alto, nem um poder de baixo, nem qualquer outra coisa em todo o mundo de Deus possui poder para nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele resolveu nos amar, irmãos. Observe aqui que a Bíblia não diz apenas que Deus nos ama, mas ela faz questão de provar que Ele nos ama. E por que ela faz isso, irmãos? Por causa de Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é a prova do amor de Deus. Nós somos amados por causa dele, tá? E por que Deus nos ama, querido? Olha, eu diria a vocês que isso é um mistério. O amor de Deus por nós é um mistério. Mas, tentando uma resposta que possa satisfazer, eu poderia dizer a você que Ele escolheu me amar e fez isso por intermédio de Jesus Cristo. Não tem a ver comigo, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou uma pessoa correta, não é porque eu cumpro os meus deveres religiosos. Ele resolveu me amar. Na verdade, olha o texto, irmãos. Isso aqui é um texto interessante porque ele lança por terra, querido, toda e qualquer pretensão humana. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Ouça aí, olha. Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nos deu, mediante Cristo, todas as vantagens espirituais como cidadão dos céus. Eu não gosto muito dessa versão não, mas olha só. Versículo 4. Pois reflita no que ele fez. Antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos dele, em Cristo Jesus, entendeu? Para sermos seus filhos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Volta aí, irmãos, vai para o passado, sabe? Volta para os tempos de Jesus, volta para os tempos de Davi, de Abraão, de Adão, de Noé, e vai para um tempo onde não há universo, não há terra, não há nada. Antes, lá antes da criação do mundo, Deus nos escolheu. Por quê? Bom, não sei o que dizer, irmãos. Só sei que Ele resolveu nos escolher. E para mim isso basta, tá? Isso basta. A última questão aqui, querido, para nós encerrarmos, tá? O que é a paz de Deus de maneira experimental? O que significa isso? Significa que você pode responder às acusações da sua própria consciência. Veja, imagine que você cometa um pecado terrível, grosseiro, e isso afetou outras pessoas, trouxe sofrimento e tristeza a pessoas que você ama. Você já se arrependeu, já confessou o pecado, já pediu perdão a Deus, mas a sua consciência continua martelando sempre a mesma coisa. Será que você é realmente um cristão? Será que Deus realmente te perdoou? Será que Ele continua te amando? Responda para mim, querida. Isso já aconteceu contigo? Fez uma besteira, enfiou o pé na jaca, né? Palavras até interessantes, né? Foi lá, se arrependeu, pediu perdão, confessou tudo, mas a mente continua martelando. Será que você é realmente um cristão? Eu vou falar disso na semana que vem, quando eu tiver falar. Essa acusação é uma acusação nossa, porque nós pecamos, nós colocamos em dúvida a nossa salvação. E por que nós fazemos isso? Porque nós não entendemos bem a doutrina da salvação, tá? Da justificação pela fé. A gente ainda talvez não tenha se apropriado. Ouça só, querido. Se você não conseguir responder essas acusações, provavelmente será porque você não consegue se ver como alguém que foi justificado por Deus.
Não estou dizendo que tal pecado não cause dor ou sofrimento na nossa consciência. Não é isso não, tá bom? Na verdade, isso é até necessário. O problema, querido, é a permanência dessa situação. Pois uma vez que houve a confissão e o arrependimento, é necessário descansar na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo e tomar posse das suas promessas, querido. Olha o texto, irmãos, que a gente memoriza, mas quase nunca se apropria dele para a nossa vida. Se confessarmos, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, no caso Deus é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós pecamos, quando nós confessamos o nosso pecado, e mesmo assim a nossa consciência continua nos acusando, é provável que você ainda não tenha se apropriado corretamente da doutrina da justificação pela fé. E eu quero enfatizar isso aqui, queridos, e concluindo essa ministração, essa reflexão de hoje. É muito importante que você saiba o que significa a justificação pela fé. Não basta, querido, apenas ler uma vez ou ouvir uma mensagem. Olha, eu estou falando sobre isso há quase 3 anos consecutivos. E provavelmente vou gastar mais uns 2 anos pela frente falando disso, justificação pela fé. O que é isso? Por que nós precisamos disso? Repito a você, querido, a paz com Deus, ou seja, o fato de eu ser justificado pela fé, lembra lá? Né? Se nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então a paz com Deus é a porta de entrada para todas as outras bênçãos do Senhor. Sem ela, eu estou em guerra com Deus. Sem ela, eu sou inimigo de Deus. Entende? Então eu preciso conhecer a doutrina e eu preciso me apropriar dela, tomar posse dela mesmo, a ponto da minha mente descansar, mesmo quando eu cometo algum pecado. É importante, irmãos. O que eu lamento é que não é um tema tão conhecido da igreja. Eu lamento que as pessoas tenham medo de falar disso, entende? Há muitos pastores que têm medo de falar da justificação pela fé, porque leva as pessoas a entenderem que... sabe aquela mensagem? Olha, a nossa abordagem aqui, nessa sessão toda aqui, é falar da certeza da salvação. Esses capítulos aqui, 5, 6, 7 aqui, 8, irmãos, é Paulo batendo o martelo de uma vez por toda na certeza da salvação. Se você foi justificado, você tem paz com Deus, você é amigo de Deus, você está numa relação tranquila com Deus, porque quando você era inimigo, Deus enviou Jesus Cristo para morrer por ti. Bom, se quando era inimigo, Deus enviou Jesus para morrer por ti, agora que você é amigo, agora que você está em paz com Deus, não vai ser um pecado que vai te separar de Deus. Portanto, há uma certeza no que diz respeito à nossa salvação. A grande questão, querido, é: será que você entende isso? Será que você já se apropriou corretamente dessa certeza de salvação? Será que teu coração já descansa na certeza dessa paz? Voltando aqui nos textos, né? Será que você consegue responder às acusações da tua própria consciência? Né? Será que você, querido, tem certeza do amor de Deus a despeito do fato de ser um pecador, do próprio pecado? Será que a tua mente descansa em Deus, querido? Essas respostas são fundamentais, porque elas definem se nós somos salvos ou não, se nós nos apropriamos verdadeiramente da doutrina da justificação pela fé ou não. Bom, querido, o que me resta eu vou te dar um conselho. Se você ainda não conhece a doutrina, todas as ministrações do capítulo 4, que estão ou aqui na página da igreja, ou no meu próprio Face, elas estão também no YouTube, que eu estou postando todas elas no YouTube. Volte lá, reveja algumas ministrações, principalmente as primeiras mensagens, para você conhecer um pouco melhor o que é essa doutrina. Uma vez que você tiver o conhecimento, querido, peça graça ao Senhor para se apropriar delas, porque se isso acontecer,
você desfrutará da paz com Deus. Não é paz de Deus, é paz com Deus. Você foi tirado de uma condição de inimigo e chamado para uma condição de amigo. Ou, usando a analogia lá de Colossenses, você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esse tempo na sua presença, Senhor. Pela vida das pessoas que estão ouvindo agora e daquelas que ainda ouvirão, seja aqui mesmo na página da igreja, seja na minha página no Facebook ou no YouTube, Senhor, que elas sejam alcançadas, que elas sejam abençoadas, que o Espírito do Senhor leve cada um dos nossos ouvintes, Pai, dos nossos telespectadores, Pai, a crer, a se apossar da justificação pela fé, de maneira que eles experimentem paz com Deus, paz com o Senhor. Te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém.